Pau na máquina, galera! Estamos começando mais um episódio do podcast Made in USA. Bem-vindos ao estúdio da Âncora Insurance. Nosso negócio é seguro, patrocinador oficial do podcast. Você está pensando em fazer o seguro da sua casa, carro, moto, barco, seja lá o que for, liga aqui, liga já para Âncora Insurance e não esqueça de dizer que você chegou aqui pelo Made in USA Podcast. E o meu convidado de hoje, tive que escrever, é muita coisa. Ele trabalhava em bancos, mas largou a carreira no mercado financeiro para empreender e montar negócios vanguardistas. Como ele mesmo define, ele montou empresas em segmentos before they were cool, antes de virar assunto quente e todo mundo querer. Primeiro ele montou a Fashion Me, antes do social network serem cool. Anos depois vendeu para MK. Depois ele montou a BitInvest, antes do Bitcoin ser cool. E 2 anos depois ele vendeu para a Foxbit. Depois ele liderou a criação do Cubo, com apoio do Banco Itaú e a Redpoint Ventures, que se tornou um dos maiores centros empreendedores do Brasil, muito antes do Innovation Hubs serem cool. Hoje ele é sócio da DigiBee, a primeira empresa brasileira fundada nos Estados Unidos, que dizem ter o potencial para se tornar o primeiro grande unicórnio brazuca americano acima de $1 bilhão de valuation. Flávio Pripas, welcome to America. Seja bem-vindo. Muito obrigado. Olha, fico até envergonhado com essa apresentação, mas vamos lá, vamos conversar que acho que tem muita coisa legal para compartilhar. Falei alguma mentira? Não, acho que é isso mesmo. Acho que acabo sendo uma pessoa inquieta. Toda hora eu tô inventando alguma coisa. Não sei se minha esposa gosta muito disso, mas tá funcionando até agora. Olha, gente, quando eu falei, Flávio, vem cá. Me explica uma coisa, a DigiBee vale mais de $1 bilhão? Vai valer muito mais que $1 bilhão. Então estou falando com a pessoa certa. $1 bilhão nesse mercado é ambição pequena. Esse mercado tem um potencial enorme. Sabe que a gente estava fazendo um estudo agora? Depois a gente vai falar o que é DigiBee, o que a gente faz. Legal. Mas a gente estava vendo, vamos tentar agora 2023 focar no mercado. Vamos pegar o mercado retail, varejo. Sabe quanto que é o retail aqui nos Estados Unidos? Quanto? $4 trilhões por ano. Grande. Se a gente só... O que a DigiBee faz é serviço de tecnologia. A gente vai lá dentro da casa de cada um dos varejistas e resolve a integração de sistemas. A coisa menos sexy que existe no mundo. Mas todo projeto de tecnologia precisa ser integrado com alguma coisa. Você vai fazer um app, você tem que integrar com aquele sistema que você tem lá para controlar o faturamento. A DigiBee resolve isso. Só no mercado de varejo, a gente está falando de 4 trilhões e a gente está falando de bilhões de dólares em tecnologia para suportar esses 4 trilhões. É muito grande. A oportunidade aqui é incrível, por isso que a gente veio para cá. 4 trilhões. Só varejo, tá? Não estou falando de todos os outros mercados dos Estados Unidos. Então, assim, a oportunidade é imensa. Inacreditável. Muito bacana. Eu vou querer saber muito mais sobre isso. Vem cá, explica um pouco da tua carreira. Você era um cara de tech, né? Eu sou um cara de tech. Eu brinco até que eu falo com computadores melhor do que com seres humanos. Porque o computador você fala e ele te entende. Coitado da tua esposa, hein? Não, e aí, ser humano ele ainda tem que colocar uma camada de interpretação lá em cima. Mas enfim, eu sou programador. Eu comecei minha carreira numa empresa brasileira pequena. A empresa brasileira foi comprada por uma empresa americana. A empresa americana foi comprada por um banco lá no Brasil, JP Morgan lá no Brasil. Eu fui convidado para virar diretor de tecnologia do JP Morgan. Fui para o Credit Suisse quando eles compraram a Radin Grifo, uma corretora. Então, sempre aquela carreira bem coxinha, dentro de tecnologia, mercado de ERP, sistema corporativo, depois banco. Só que no auge da crise do mercado financeiro, 2008, eu fiz um site de brincadeira para minha esposa, que no começo de 2009, ele estava atraindo 30 mil pessoas novas por dia. O que esse site fazia? Era um site de moda. Eu não entendo de moda, não gosto de moda, mas eu fui o dono do maior site de moda do Brasil. Eu cheguei a ser convidado para dar palestra na New York Fashion Week. Eu nunca passei tanta vergonha na minha vida, porque eu fui vestido de terno. Terno e gravata. Assim, sabe cara que veio de banco, programador? Bem coxa. Assim, não tinha sentido. Tava completamente peixe fora d'água. Então, mas enfim, era um site de moda. Mas não era bem um site de moda. Isso era 2008. 2008, eu vou contar um pouco dessa história porque eu acho que é legal. A minha esposa queria abrir uma loja de roupa. Loja de roupa custa caro. Você tem que comprar estoque, você tem que contratar funcionário, você tem que ter um ponto de venda. É caro abrir uma loja de roupa. E eu era programador, ainda sou programador. Eu programo até hoje porque eu gosto, acho que é meu mindfulness, assim, para eu ficar tranquilo, eu vou no computador, vou programar alguma coisa. Então era 2008, a esposa queria abrir um site de moda, eu queria abrir uma loja de roupa.
E eu falei para a esposa, olha, em vez de fazer uma loja de roupa, vamos fazer um negócio na internet. Só que em vez de gastar dinheiro para conteúdo, porque naquela época estavam começando os blogs, estavam começando o pessoal a gerar conteúdo e investindo bastante em geração de conteúdo, eu falei, vamos fazer uma ferramenta na internet para que o próprio usuário possa gerar conteúdo. Então eu desenvolvi... Você já ouviu falar de um site chamado Pinterest? Bastante. Onde tem o botão Pin? Sim. Eu desenvolvi o botão do Pin um ano antes do Pinterest e surgir. Uau. Só que em vez de chamar de Pin, eu chamei de ferramenta de captura. Programador, né? Então eu chamei ferramenta de captura do ByMK naquela época. Minha esposa é Marcela, a esposa do meu sócio é Karen. Então BY, ByMK, by Marcela e Karen. Onde a pessoa podia, com aquele botãozinho de ferramenta de captura, ir em qualquer site da internet, capturar uma imagem de uma calça, de uma saia, de uma bota, de um sapato, de uma bolsa, montar uma colagem, um look, publicar aquele look. As outras pessoas comentavam aqueles looks. E o mais legal é que ao comentar o look, você podia clicar em cima da foto daquela bolsa, daquele sapato, daquela roupa, e você ia para o site de e-commerce onde você podia comprar aquela bota, aquela bolsa, e eu ganhava uma comissão em cima. Era fácil de rastrear, né? Era fácil de rastrear tudo. Só que olha que legal. Eu Isso acabei 2008? criando, 2008, eu acabei criando uma rede social sem saber o que era rede social. O termo rede social não existia. A única coisa que existia na época, em 2008, no Brasil, era o Orkut. E estavam começando os blogs. O Facebook entrou no Brasil em 2009. O termo rede social começou a ser utilizado só em 2009. Então eu criei sem querer uma rede social onde a pessoa podia produzir conteúdo, compartilhar conteúdo, discutir conteúdo, se divertir com conteúdo e comprar aquele conteúdo, numa época que não se falava desse assunto. Só que assim, coloquei o site no ar em 18 de agosto de 2008. Setembro de 2008, estoura a crise do mercado financeiro e eu era diretor de tecnologia do mercado financeiro. Começo de 2009, o meu site estava atraindo 30 mil pessoas novas por dia. Uau. É gente pra caramba. Uau! O que eu fiz? Eu fui empurrado pela crise do mercado financeiro e falei, o mercado financeiro está implodindo. Assim, vou pedir demissão e vou me dedicar para esse negócio que eu não sei onde pode chegar. Eu sou fruto de uma crise. Da crise de 2008. Tanto que eu falo muito, a gente acabou de passar agora por uma crise sanitária global, que foi a crise do Covid. Gente, aproveita a crise. Crise é um momento para você repensar como as coisas funcionam. Repensar carreira, repensar relacionamento, repensar a forma de trabalhar, repensar as tecnologias que você está usando no dia a dia. Eu só estou aqui conversando com você por conta da crise de 2008. Porque se não fosse pela crise de 2008, eu estaria até hoje sentado, usando um banco. Hoje não usa mais terno e gravata no banco, né? Mas eu estaria assim, Faria Limer total. Acho que você vai... Aquela coisa, calça caque, a camisa azul... e trabalhando no mercado financeiro, porque o salário é bom e eu não ia ter toda a experiência que eu tive a partir daquele ponto. Sou completamente fruto de uma crise e eu acho que todo mundo tem que aproveitar as crises da melhor maneira possível. Falou tudo. Pô, concordo 100% contigo. Aliás, eu tô aqui nos Estados Unidos por conta da crise de 2020. Se não fosse por conta da crise de 2020, eu não estaria também aqui sentando com você, porque a crise fez eu repensar minha vida. Fez repensar o que eu estava fazendo lá, fez até a empresa que eu estava trabalhando repensar como que os sócios, qual que era a visão de longo prazo de cada um dos sócios, acabou tendo uma cisão, cada sócio foi para um lado e eu vim para cá e hoje eu estou fazendo a DB e $1 bilhão é pouco, tá, para nossa ambição. Tem que ser muito mais. Acho que menos do que 10, acho que a gente não vai ficar satisfeito. Aqui, fala um pouquinho. Você vendeu depois então para MK? Vamos lá. Então assim, eu abri o site em agosto de 2008, pedi demissão do banco em 2009, começo de 2009. Eu fui o dono do maior site de moda do Brasil de 2009 até 2013. Dei palestra na New York Fashion Week em 2012 ou 2013. Em 2013, o Instagram me matou em 2 meses. O Instagram me matou. Mesmo quem é líder de mercado, eu tinha soberba naquela época. Imagina, eu recebi investimento de 2 fundos de investimento. Todo mundo queria investir na minha empresa. Eu era um dos maiores, saía em jornal, revista, toda semana. E empreendedor de sucesso acaba tendo aquela soberba lá. Pô, eu sou o mais... Aqui pode falar a palavra feia ou não? Por favor. Eu sou o mais foda do mundo. 2013, eu tinha 4,5 milhões de usuários únicos acessando meu site todos os dias, uma média de 5 horas por dia no meu site. 5 horas? Isso de usuário registrado. Tudo mulher?
97% mulher. Só pode ser, né? 97%, porque é uma rede social de moda. Sim. Isso usuário registrado. O que não era usuário registrado, eu estava falando de 17 milhões de pessoas por mês entrando no meu site. Uau. O Instagram chegou no Brasil, maio de 2013. Dos 4 milhões e meio, de maio para junho, baixou para 400 mil. De junho para julho, baixou para 40 mil. Que é isso? O Instagram me matou em 2 meses. Por quê? Por mais que eu estava com uma inovação, era líder de mercado, estava tudo bombando, eu estava lá no topo, eu não antecipei um movimento que foi muito rápido, que é a migração do desktop para o mobile, para o celular. Não antecipei isso. Uma pena. E o Instagram, ele entrou, ele matou o meu site, porque a discussão de moda, ela saiu do desktop para o celular. A discussão de moda, ela saiu de um site onde as pessoas tinham que criar uma colagem para compartilhar foto. Então me matou em 2 meses, acabei vendendo o espólio praticamente da empresa para uma outra empresa que era do portfólio do investidor meu. Caramba, Pripas. Que coisa, hein? E é uma lição que assim, a inovação, quando a gente fala de inovação disruptiva eu costumo fazer analogia que eu ouvi a primeira vez de um cara que ele era CIO da GE, da General Electric. Chama até Loic Ramon, até tenho contato com ele, super legal. É como se fosse um tsunami. Se você é um mergulhador, você está no oceano, a tsunami passa por cima, você nem percebe, mas quando você chegar na Terra, está tudo destruído. A tsunami passou lá, levou tudo. Inovação é isso. A única alternativa que a gente tem, e isso eu aprendi a duras penas e hoje eu só faço isso, é observar todos os sinais que estão acontecendo para poder atuar da melhor maneira com aquele sinal que está acontecendo. Tanto que assim, a gente falou, né? Eu fiz uma rede social antes de existir o termo rede social. Minha segunda empresa foi uma exchange de Bitcoin, compra e venda de Bitcoin, que eu abri em 2014, chamada BitInvest, antes do Bitcoin ficar cool. Bitcoin começou a ficar cool em 2016, 2017. Por quê? Porque era um assunto que eu estava estudando desde 2010. Essa questão de você poder ter confiança, trust, sem você ter alguém garantindo aquela confiança matemática, o algoritmo garantindo aquela confiança, é um negócio lindo. Eu que sou programador, eu gosto de colocar a mão na massa. O único jeito de eu entender esse negócio direito é fazendo alguma coisa a respeito. Daí eu abri o BitInvest. Que daí, quando eu fui convidado para desenhar e para liderar o Cubo, lá em São Paulo, no Brasil, eu vendi o BitInvest para a Foxbit. A primeira carteira de clientes do Foxbit, que é uma exchange que está no ar no Brasil até hoje, é praticamente oriunda daquela minha segunda empresa do BitInvest. Então eu fiz Bitcoin antes do Bitcoin ficar legal. Ótimo. Aliás, quando eu vim aqui para os Estados Unidos, acho que eu vendi um Bitcoin para viver alguns meses, que estavam uns $60 mil, um Bitcoin que eu comprei por $60. Então foi legal. E Agora, nessa você ganha dinheiro, diferente da outra que você acabou vendendo na baixa, né? Você falou, né? Olha, eu vendi antes do tempo. Se eu tivesse vendido em 2017, eu teria ganho muito mais. Mas também é melhor antecipar também do que chegar depois lá no final, ser um mergulhador que você tira a cabeça para fora e o tsunami passou. Mas sabe o que eu acho? Eu acho que assim, a partir do momento que você gosta de arregaçar as mangas e fazer, você curte muito mais a jornada do que os finais das histórias. Porque a jornada é muito legal. O processo, né? O processo. Você conhece muita gente. Nessa jornada que eu tô agora, eu conheci você, a gente já trocou ideia, tem um monte de amigo em comum e pode surgir oportunidade daqui. Então eu gosto muito dessa jornada. Eu gosto muito de gente que arregaça as mangas e faz. Sabe que eu defino startup, eu estou nesse mundo de startup desde 2008. Eu defino startup usando 3 palavras: escala, velocidade e execução. Onde você tem escala? Onde você consegue dar velocidade? Onde você consegue interagir com pessoa que consegue executar, arregaçar as mangas e fazer, é o que faz a diferença na vida, na minha opinião. Muito bom, é verdade. É verdade. E o Cubo? Então vamos lá, daí o Cubo. O Cubo eu tava fazendo... Explica o que é o Cubo, porque eu sei o que é, mas tem gente que não tem noção do que é o Cubo. O Cubo é um baita hub lá que tem no Brasil. O Cubo teve o Cubinho, teve o Cubão, né? Então vamos lá. O Cubo eu tava levantando capital para minha segunda empresa, para BitInvest, para minha exchange Bitcoin, compra e venda de Bitcoin. E eu fui falar com um fundo que é a Redpoint Eventos, que estava operando lá no Brasil, com o Rodrigo. Hoje eu sou sócio dele, curiosamente, né? Então, como o mundo ele gira. Fui falar com o Rodrigo. Rodrigo, você não quer investir na minha exchange de Bitcoin? Ele falou, não vou investir. Rodrigo, usando as palavras do Rodrigo, desculpa a licença poética, ele falou, nem fudendo eu vou investir nisso. Ninguém está investindo em Bitcoin em 2014. Só que a gente está falando com o Banco Itaú
de fazer um projeto que pode mudar a cara do empreendedorismo no Brasil. E, Flávio, já te conheço já desde 2010, eu conheço o Rodrigo desde 2010. Eu tentei que ele investisse na minha primeira empresa, no final das contas ele não investiu e tal. Acho que eu que recusei o investimento dele, mas enfim. Mas já te conheço que você gosta de executar, te conheço como empreendedor, estou falando com o Banco Itaú de fazer um projeto que pode mudar a cara do empreendedorismo no Brasil. A gente queria que você ajudasse a cuidar, desenhar e cuidar do projeto. Você topa? Falei, não topo, sou empreendedor, estou com minha empresa, por que eu vou topar fazer um projeto do Banco Itaú? Não quero ser funcionário do Banco Itaú. Ah, mas você não quer conversar com os executivos do banco, com o Ricardo Guerra, o CEO do banco, com o Setúbal? Lógico que eu quero. Eu tô meio que cheio de Bitcoin. Primeira conversa que eu fui lá falar com o banco, o Guerra é uma pessoa espetacular. Ele virou para mim e falou, Flávio, a gente quer se aproximar de startup. O banco não sabe trabalhar com startup. Isso era final de 2014. E eu quero me aproximar para ter duas coisas. Primeiro, eu quero que o meu executivo ele se aproxime de uma startup para ele aprender com startup, essa história da escala, velocidade e execução. E segundo, eu quero ter um radar de mercado. Radar de mercado para eu, como banco, decidir se um dia eu vou contratar alguém como fornecedor, se eu vou investir em alguém, se eu vou comprar alguém ou se eu vou ser concorrente de alguém. E eu tenho tanta grana e uma carta branca para você desenhar um projeto. Você topa? Difícil falar para o Banco Itaú quando coloca na mesa assim, pá, grana e carta branca, difícil falar não. Topei. Vendi o BitInvest mais cedo por conta disso, porque eu sou muito focado. Eu gosto de ter foco. Não dá para fazer mais do que uma coisa bem feita ao mesmo tempo. Então eu quis vender o BitInvest, assim, vendi BitInvest muito cedo, muito barato até para o Foxbit, para realmente poder me dedicar para aquele projeto. E o Cubo, a gente preencheu uma lacuna do mercado brasileiro. Porque muito se falava de startup, só que esse ambiente de startup estava muito disperso. Eu acho que nem existia, né, Flávio? Não existia, não se falava em você concentrar, em você criar a densidade disso. Você tem o Miami Tech, pô, aquele Tech Hub aqui de Miami. Aqui em Miami a gente tem a mesma oportunidade hoje que a gente teve lá no Cubo em 2014 e 2015, porque ainda é muito disperso. Você precisa de 5 coisas para um ambiente de inovação ele florescer. Você precisa de talento, você precisa de capital, você precisa de cultura empreendedora, você precisa também de... Gente. Que é o talento, né? Que é o talento, mas você precisa também de cultura empreendedora, você precisa de densidade. Densidade. E você precisa também de políticas públicas que ajudam, que é o governo, né? Políticas públicas que ajudam. O que você define densidade? O que é densidade? Densidade é densidade mesmo. Você vai para o Vale do Silício, em 15 minutos você conhece todo mundo. Tem massa crítica. Aqui em Miami é 40 minutos, não é tanto. Lá em São Paulo era 1 hora e meia, 2 horas para você pegar o carro e ir para algum lugar, ir para um café, fazer uma reunião, não sei o quê. Com o Cubo, a gente preencheu essa lacuna de densidade. Então era um espaço físico, muito bem localizado, concentrado, onde a gente tinha no Cubinho. O Cubinho ele foi lançado em setembro de 2015. Era um espaço que podiam trabalhar dentro 300 pessoas. Depois a gente mudou para o Cubão, em agosto de 2018, onde podiam trabalhar dentro 1.250 pessoas e onde circulavam todos os dias 3.000 pessoas. Imagina 3.000 pessoas circulando todos os dias naquele espaço físico só para falar sobre inovação, empreendedorismo, novos usos de tecnologia, investimento. Isso que é densidade. Bacana, hein? Isso que é densidade. E Miami precisa disso. South Florida precisa disso. Eu estou mexendo os pauzinhos para ver como que a gente consegue resolver essa lacuna de densidade agora também. Porque é um espaço onde você circula muita gente só para falar de inovação, empreendedorismo, novos negócios. E a partir do momento que você tem um espaço onde as pessoas circulam com essa cabeça, os negócios surgem de forma orgânica. Porque você sabe que você vai lá, você vai encontrar alguém interessante para trocar ideia sobre negócio. Agora, Pipas, quando você decidiu se juntar ao Cubo, você de certa forma deixou tua carreira de empreendedor de lado, né? Você virou um funcionário do Cubo, né? Virei um funcionário do Cubo. Como que você... Com prazo determinado. É isso que eu estava querendo entender. Assim, se você encontrasse alguma empresa dentro do Cubo de qual você gostaria de fazer parte, você tinha algum acordo que poderia falar assim, eu posso ser que eu largue isso aqui algum dia para eu virar sócio de alguém aqui dentro do Cubo? Eu entrei no Cubo e eu falei para o Ricardo Guerra, CIO do Itaú, que é CIO do Itaú até hoje, eu vou ficar no Cubo por 2 anos. Segurar empreendedor como funcionário é difícil. Muito complicado. É difícil. Empreendedor quer ter autonomia. Empreendedor... São 2 palavras. Isso eu ouvi do Romero Rodrigues, que é meu sócio também na Redpoint Ventures, tá? Que é fundador do Buscapé e tal.
Ele fala que empreendedor, ele quer duas coisas, autonomia e protagonismo. Porque ele quer mudar o mundo, no final das contas. Então o Guerra, ele pediu um compromisso para eu ficar 2 anos. Quando eu estava chegando perto dos 2 anos, a gente começou a desenhar o Cubão. Então daí eu falei para o Guerra, vou ficar mais 2 anos. Então eu fiquei no Cubo ao longo... o compromisso que eu fechei é que eu ia ficar ao longo de 4 anos. No dia que expirou meus 4 anos, eu me juntei à Redpoint Ventures, que é um fundo de Venture Capital, que é cofundadora do Cubo. Então o Anderson, o Manuel, o Rodrigo, o Romero acabaram me seduzindo para me juntar ao projeto da Redpoint Ventures, e eu me juntei quando expirou o prazo do Cubo. Entendi. Mas é difícil um empreendedor que tem essa gana, que tem essa vontade, que tem essa curiosidade de fazer as coisas, segurar ele como funcionário de uma empresa. Foi a Redpoint que você acabou largando durante a crise do Foi. Covid? Então eu entrei na Redpoint, então assim, vamos fazer a linha do tempo, né? Eu fiz o site de moda, foi o maior site de moda do Brasil de 2009 até 2013, vendi em 2014, fiz a minha exchange de Bitcoin em 2014, que eu vendi em 2016, fiz o Cubo, que lançou em 2015 e que está lá até hoje, continua sendo a iniciativa mais relevante da América Latina de fomento ao empreendedorismo. Aliás, se qualquer um for para São Paulo, tem que visitar o Cubo, obrigatório. Você tem, depois da pandemia, já está voltando o ritmo, tá? A gente já está quase com as 3 mil pessoas lá visitando o Cubo todos os dias para fazer negócio. Daí eu me juntei à Redpoint Ventures, que é o fundo de Venture Capital, que investe em startup. Hoje a Redpoint Ventures tem mais de 40 empresas no portfólio, tem 3 ou 4 ou 5 ou 6 unicórnios lá dentro. É mesmo? É. Quais são? Tem a Gympass, tem a Olist, tem a Acreditas, tem outras empresas que vão virar unicórnio, a Pismo vai virar unicórnio. Então, assim, são empresas super relevantes. É super bacana, inclusive. A RAP também foi investida pela Redpoint Ventures. Então, a gente tem empresas no portfólio incríveis. Porra, parabéns. E na Redpoint, eu tentei investir na GB. Ah, é? Eu tentei em 2018, 2019, eu tentei quando eu era sócio da Redpoint. Continuo sócio da Redpoint hoje, porque a gente ainda está fazendo a gestão do fundo. Eu tentei investir na GB. A GB é uma empresa que surgiu praticamente lá dentro do Cubo. Primeira vez que a GB, que os founders da GB, que é a empresa que eu trabalho hoje aqui nos Estados Unidos, vieram falar comigo, eu virei para eles e falei, vai embora, vocês não sabem o que vocês estão fazendo. Vocês estão tentando resolver muitos problemas ao mesmo tempo. Vai lá, faz a lição de casa. Porque eu cuidava da seleção das startups do Cubo, né? Sim. Eu falei, vai fazer a lição de casa. De tudo isso que vocês estão fazendo, quando vocês decidirem focar em um problema só para resolver esse um problema da melhor maneira do mundo, vocês voltam para falar comigo. Não quero nem continuar a conversa. Eles saíram dessa primeira conversa comigo me xingando. Me xingando, lógico. Quem é esse cara quem ele acha que ele é? Para falar que eu estou fazendo como empreendedor tá errado. Saíram de lá me xingando, só que eles... Cabeça de cubo, né? Mas exato, só com as primeiras 2 letras. Mas eles saíram de lá me xingando. 2 dias depois eles falaram, pô, não é que o Flávio tinha um ponto que a gente está tentando fazer muita coisa ao mesmo tempo? Eles focaram, voltaram para falar comigo 6 meses depois e eu topei que eles entrassem no Cubo. Agora explica o que é isso que a DGB hoje em dia faz. E eu ajudei eles muito a crescer. Que eles focaram em resolver um problema que é um problema que toda empresa que trabalha com tecnologia tem, que é a integração de sistemas. Qualquer projeto de tecnologia, qualquer, metade do projeto você vai investir ou você vai gastar com o desafio de integração de sistemas. Você vai fazer um app, você tem que pegar os dados do app de algum lugar. Você vai fazer, sei lá, um ERP, que é aquele sistema corporativo, você tem que integrar aquilo lá com faturamento, com emissão de nota, com tributário. Então, assim, metade dos projetos é integração de sistemas. E DB resolveu isso de uma forma muito simples, de uma forma muito rápida, de uma forma muito eficiente. Eu tentei investir... É software? É software, é uma plataforma, é um SaaS, né? É um software as a service. Você contrata, não passando cartão de crédito, porque a DB é voltada para grandes empresas, mas você contrata modelo SaaS, esse modelo que mais está crescendo hoje em dia de software. Então a DB fez isso. Eu tentei investir na DB, quando eu saí do Cubo, fui para a Redpoint, eu tentei investir neles. O meu comitê de investimento não topou investir, porque ele falou, não acredito que a DB queria ir para os Estados Unidos. Por que a DB queria ir para os Estados Unidos? Porque a DB... 4 trilhões de dólares. Não! Todo o processo competitivo da DB... ela só batia de frente com a empresa americana. Só batia de frente com a empresa americana, com tecnologia americana. Tais como? Tais como uma empresa que foi comprada pelo Salesforce por 6,7 bilhões de dólares, chamada MuleSoft.
Mulesoft. MuleSoft. MuleSoft, Mil então, de mula. Mil de mula mesmo, é o nome da empresa. Só que ela foi vendida para Salesforce por 6,7 bilhões de dólares. Isso foi quanto tempo atrás? 3 anos atrás. E a DB, assim, o único concorrente que a gente bate em todos os processos competitivos é a MuleSoft. A DB ganha 89% das vezes contra a MuleSoft. Então, assim, o que a DB pensou? Eu quero para os Estados Unidos. Se eu estou ganhando no meu quintal 89% das vezes, e assim, é cliente grande, tá? Clientes da DB que são públicos, que eu posso falar, você pega desde uma B3, a Bolsa de Valores do Brasil, o próprio Itaú, a Porto Seguro, a DASA, Fleury, Carrefour, Açaí, Balduco, tudo cliente grandão. Pô, gigante. E daí a DB falou, se eu ganho no meu quintal, pô, eu quero incomodar no quintal dele. Lógico. Porque o quintal dele é maior do que o meu. O meu quintal, o Brasil, representa 2% desse mercado global. Peraí, repete isso. Quantos por cento? O Brasil, ele é um mercado, vamos lá, eu vou dar números, tá? Por favor. Agora O mercado, vamos lá, empreendedores. Isso. Empreendedor, vou até olhar para a câmera. Empreendedor tem que saber 3 siglas: TAM, SAM e SOM. TAM é Total Addressable Market, que é o tamanho total do mercado que você está querendo ir atrás. O SAM é o Serviceable Addressable Market, que daquele mercado total é o mercado que você pode atender. E você tem o SOM, que é o Serviceable Obtainable Market, que é o mercado aquele que você, com seu produto hoje, você consegue conquistar. O TAM da DB, o Total Addressable Market, que é o mercado de serviços de tecnologia, ele é de 1,8 trilhões de dólares por ano. 1,8 tri. Trilhões. O SAM, que é o Serviceable Addressable Market, que é integração de sistemas, ele é metade, 900 bilhões de dólares por ano. O SOM, que é o Serviceable Obtainable Market, que a DB só foca na enterprise, nas grandes empresas, ele é de 450 bilhões de dólares por ano. Que porrada. Brasil representa 2% disso, dos 450 bilhões de dólares por ano. É isso daqui. É peanuts. Não é peanuts, porque a gente está falando de 9 bi de dólar, né? Mas enfim, o Brasil representa 2% desse mercado. Estados Unidos sozinho, 49%. Então assim, a gente falou... Não faz sentido ficar a gente só no está Brasil. ganhando no Brasil. A DB ganhou o jogo no Brasil. Está ganhando o jogo no Brasil. Vocês tinham quantos funcionários no Brasil antes de vir para cá? Antes de vir para cá, uns 100, 120. Hoje, Hoje está com 350. boa parte aqui. 300 lá, 50 aqui. 50 aqui. Um pouquinho menos, vai 100, 290 lá, 60 aqui. E time de mais força de vendas aqui e os... Força de vendas principalmente. Marketing e vendas. Que é o que o americano sabe fazer bem, né? Sim, é. Pô, o americano sabe fazer bem marketing e vendas como ninguém. Tecnologia criada lá no Brasil, que está vindo para cá. Então, assim, eu tentei investir na DB, só para continuar a história, eu tentei investir na DB, o meu comitê de investimento, ele falou, a gente não vai investir numa empresa brasileira entrando no mercado americano. Não existe histórico de tecnologia brasileira indo para o mercado americano. Existe histórico de tecnologia americana indo para o mundo. Não existe o contrário. Eles recusaram investir na DB. Vou só acabar com essa história. Chegou a pandemia 2020, 2021. Os sócios da Redpoint Ventures, que é o fundo que eu trabalhava, eles tiveram divergências em visão de futuro. Acabou indo cada sócio para um lado. Então o Romero, ele foi para... Eles continuaram como sócios. A gente continua porque a gente continua cuidando das empresas do portfólio. Mas o Romero foi fazer um outro fundo, o Anderson e o Manuel foram fazer outro fundo, o Rodrigo foi para outro fundo, e eu falei, vou pegar minha mala e cuia, vou lá para a DB, porque a empresa está espetacular. Peguei a mala e cuia, vim para os Estados Unidos e estou ajudando a DB nesse processo de internacionalização da empresa. Custa caro, entrar no mercado americano não é fácil, não existe histórico, a gente não tem benchmark. A gente não consegue falar uma empresa brasileira de tecnologia que entrou com sucesso no mercado americano na escala que a gente quer entrar. A gente levantou uma série A, uma primeira rodada de investimento que eu ajudei a DB a desenhar de 25 milhões de dólares, só para fincar a bandeira no mercado americano. E agora a gente está levantando uma rodada de série B para consolidar aquela bandeira que a gente fincou. Que a gente já conseguiu conquistar os primeiros clientes no mercado americano. Pô, a gente conquistou cliente grande. A gente conquistou cliente que todo brasileiro conhece, por exemplo. A Cheesecake Factory. Porra. A rede de restaurantes. É um cliente nosso. A gente conquistou a Lowe's, um varejista, cliente nosso. A gente conquistou outros. A Lowe's é varejista de material de construção. Tal. Lá no Brasil seria equivalente a... Leroy Merlin. A Telha Norte. Isso.
Então, assim, equivalente. Então, a gente conquistou clientes grandes, os primeiros clientes, agora a gente está levantando uma outra rodada de investimento para poder escalar isso. E quanto que é essa série B, Piripas? Quanto que é de investimento? A gente não fechou ainda, né? Então, a gente está falando entre talvez por volta de 50 milhões de dólares que a gente quer levantar agora, nos próximos meses. E boa parte desse investimento é para gente e sistema? Como é que é o... Grande parte desse investimento é para gente, para produto. O produto sempre tem que melhorar, mas é marketing, vendas, mercado americano. A escala que a gente quer chegar, a nossa ambição, a gente brincou no começo, né? A gente quer que a DigiBee ela tenha valor de $1 bilhão. $1 bilhão a gente vai considerar fracasso, se a DigiBee for isso. A nossa ambição é fazer o maior IPO de uma empresa de tecnologia oriunda do Brasil no mercado americano. Ponto. É isso. Só isso. 1 é pouco. Muito bom. 5 é pouco. Pô, a nosso concorrente que a gente é melhor foi vendido por 6,7 bilhões para Salesforce. E nem foi IPO, né? E nem foi IPO, foi uma venda. Então, assim, 6,7 é pouco. A gente tem que ser no mínimo o dobro, o triplo disso. Vai E é isso que é a nossa ambição. Pô. A gente brinca, quando a gente levantou a Série A, a gente fez um exercício de winning aspiration. Aquela aspiração que você tem, que você fala, pô, eu fiz o negócio acontecer. Winning aspiration tem que ser um dos maiores IPOs de uma empresa de tecnologia da história. Ponto. Porque o problema que a gente resolve é enorme, a solução que a gente tem, ela é foda, ela é boa, quem fala isso são os clientes, não somos nós, então ela é muito boa e a gente está trabalhando pra caramba fazer isso acontecer. Você sabe que você fez um ponto aqui muito interessante, que eu trabalho com recrutamento e seleção, né? E você pontuou aqui que não é barato, né? Não é. E uma das coisas que eu percebo é que tem muita empresa brasileira que chega aqui nos Estados Unidos achando que vai conseguir contratar bons profissionais, principalmente da área de vendas, fazendo conversão de câmbio. Tipo, essa coisa mais louca do mundo, né? Aí o cliente vem, conversa conosco, né, na WMB Partners, apresenta a posição. Então a gente vai precisar aqui de um diretor comercial, né? Um bom diretor comercial aqui nos Estados Unidos, consolidado, seja lá qual for o setor, talvez dá uma média, tá? O cara ganha entre 400 a $500 mil ano, mais ou menos, total cash, né? Salário mais bônus, né? O cara olha pra você com uma cara assustada, né? Assim? Mas exato. Cara, quanto você tá querendo gastar? Ah, não, tô pensando em $100 mil mais $50 mil de bônus. Eu falei, cara, como é que você tá fazendo? Ah, porque, pô, pra gente vai custar 600 mil, 700 mil reais. Eu falei, mas tem que ser muito mais que isso. Você vai custar no mínimo 2 milhões, 3 milhões de reais pra você conseguir esse cara aqui. Porque o câmbio hoje tá a 5, né? No passado tava mais baixo. E isso é uma das coisas que eu percebo que o empreendedor brasileiro muitas vezes erra. Como é que você enxerga isso, Pripa? Você acha que a tua cabeça já deu o alt tab, você já entendeu que o mercado aqui local é caro, tem que aceitar, e é por isso que tem que fazer captação, rodar séries e investir em gente, né? E também outra coisa que eu queria escutar de você é como é que você enxerga a cultura dos talentos aqui locais? Quais são as principais diferenças que você faz entre um executivo americano e um executivo brasileiro para a turma aqui entender dentro do seu mundo? Essa discussão vai ser ótima da cultura, mas vamos começar então pelo menos com o investimento. Uhum. Assim, eu estou nesse mundo desde 2008 de startup, de empreendedorismo, acompanhei a história de algumas empresas que tentaram internacionalizar, acompanhei algumas empresas que tentaram entrar no mercado americano. Eu vi o quanto difícil. A minha primeira empresa, eu levantei grana para entrar no mercado americano, eu queimei $2 milhões e não consegui fazer nada. Na minha primeira empresa. No Fashion Me, na rede social de moda. Então, na DigiBee, a gente resolveu entrar com os 2 pés. A gente resolveu entrar direito. Porque esse é um mercado que é jogo de gente grande. Não dá para fazer jogo de gente pequena nesse mercado. Você falou, o nosso vendedor ele custa $300 mil por ano. Assim, fora a comissão. É isso aí. Então é caro, não dá para fazer conversão. Não dá para você pegar base salarial que você tem no Brasil para fazer o jogo aqui no mercado americano. E a nossa ambição é grande. A gente está jogando o jogo de startup, que é praticamente uma aposta que é all-in. Ou vai dar muito certo, ou vai dar completamente errado. É 0 ou 1. É binário. É binário. O muito certo vai ser estupidamente certo. A nossa missão, como eu estou falando aqui, ela é muito grande. Se der errado, a gente vai ter aprendido muito e daí você vai me ajudar a arranjar emprego na minha outra coisa. Então, é 0 ou 1. Não tem meio termo este jogo que a gente está jogando. Jogo de startup não tem meio termo.
Ou vai ou não vai. Se você não tá, você como empreendedor que está escutando hoje, se você não tem essa questão de que você entende o jogo que você está jogando, não entra. Se olha no espelho para você entender primeiro. Porque é um jogo muito difícil. Ele é um jogo que não é fácil. Então, assim, custa muito caro e tem que ter essa consciência. A gente veio aqui para investir. A gente levantou 25 milhões de dólares no começo do ano passado para 18 meses. Nossa. É grana pra caramba para 18 meses. É grana. E agora a gente tem que levantar a rodada de Série B, porque senão a gente vai ter que mudar completamente o plano, porque senão a gente vai morrer na praia. Só que se der certo, a gente vai virar uma empresa legal, uma empresa relevante. Então, assim, no final das contas, é o jogo que você está jogando, você tem que entender o jogo que você está jogando. A gente não está aqui para dar aula de como funciona startup, mas esse jogo tem nome e sobrenome. Chama-se Staged Financing. É financiamento de estágios. Cada estágio da sua empresa você vai financiar para conseguir vencer alguns desafios e vencer alguns milestones, entregar algumas coisas naquele estágio para você passar para o próximo estágio. É isso. É tão simples quanto isso. Cultura. É igual Nintendo, né? Tem que passar fase. Tem que passar fase. E cada fase tem o seu chefão. E o chefão vai ficando mais difícil a cada fase daquele jogo. Bowser, né? Exato. É exatamente isso. E cultura. Cultura. Choque de cultura total. Puta, choque de cultura total. A gente teve até uma reunião de conselho no meio do ano, que a gente abriu a reunião de conselho da DB falando Clash of Cultures. Choque de cultura. Porque o brasileiro, ele faz e depois corrige. O americano, ele planeja e depois faz. O brasileiro fica frustrado com isso. A gestão da nossa empresa tem muito brasileiro lá. E a gente vê o americano fazendo PowerPoint, planejando um monte de coisa, fazendo budget, fica 6 meses lá, na conversa, não vai para o mercado. Porra, quando você vai começar a fazer o negócio? Quando o americano vai, é uma máquina de fazer o negócio funcionar. Mas até aquilo acontecer, demora muito, que a gente não está acostumado. Então a gente está, hoje, não que a gente está sofrendo, a gente está se adaptando, aprendendo a esse choque de cultura. E sabe o que é legal? Tem muita coisa boa da cultura brasileira e tem muita coisa boa da cultura americana. E eu acho que no nosso caso, se a gente conseguir fazer isso bem feito, e daí você vai ter que me convidar daqui a 2, 3 anos para contar a história. Com prazer. Vai ser espetacular ver como que esse choque de culturas criou uma cultura única que pegou o melhor dos dois mundos. O melhor do mundo do brasileiro de fazer e depois consertar, o melhor do mundo do americano de planejar e depois fazer. Esse meio termo eu acho que vai ser super legal. Bacana. Eu percebo muito isso, né, do americano realmente trabalhar com mais planning antes de ir para a execução. Agora, do ponto de vista de gestão, é diferente passar uma ordem para o americano e passar uma ordem para o brasileiro? Ordem, eu quero dizer, instruir, né? Como é que você enxerga isso? É bem diferente. É bem diferente. No nosso caso, eu vou compartilhar a experiência que a gente está tendo. E eu acho que você, como olha muitas outras empresas, talvez tenha até mais profundidade de falar sobre esse assunto. Mas a ordem para as equipes americanas, ela tem que ser muito mais estruturada do que a ordem para as equipes brasileiras. A equipe americana, ela espera estrutura, ela espera quais são os deliverables, o que tem que ser entregue, quando que tem que ser entregue, a explicação um pouco mais minuciosa do que tem, a visão de onde que você quer chegar, qual que vai ser o resultado, por que aquela tarefa ela vai contribuir para aquele resultado final. Tem muito questionamento. Tem muito questionamento, coisa que no Brasil não tem. Não tem, né? No Brasil você dá a ordem e o pessoal vai lá, se vira e faz. Não questiona muito pouco. Aqui nos Estados Unidos você dá uma ordem e fala, mas por quê? Mas por que isso daqui vai dar o resultado que você espera? Tem um debate, né? Tem um debate. Eu vou dar um exemplo de hoje. A gente estava pensando em fazer uma reunião, um encontro de vendas lá no Brasil. Quero fazer um encontro de vendas. Chegou aqui nos Estados Unidos? Não, mas calma aí. O que você vai ganhar? Não que você vai ganhar, mas qual que vai ser o resultado disso? Por que você vai parar a equipe de vendas lá meio-dia para fazer isso? Aonde que está o retorno? Aonde que está quem que vai executar a tarefa A, B, C, D? Não, a gente se vira. Não, se vira não.
Quem que é o Roles and Responsibilities? Então, quais são as funções e as responsabilidades de quem vai estar lá atrás? Então, existe uma certa... Não só um arcabouço por trás, mas uma estrutura por trás que o americano espera mais do que o brasileiro. Por isso que eu falo daquele choque de cultura. E todo mundo aprende muito com esse processo. Pra caramba, eu concordo, é verdade. Agora, você imagina que a saída deve dar daqui uns 3, 5 anos, você acha? Certo, 3, 5 anos, é o que a gente está imaginando. Muito bom. Você acha que as chances são maiores de um IPO ou de uma aquisição? Eu acho que se tudo der certo, a gente vai fazer especulação aqui, né? Se tudo der certo, a gente vai ter que se defender do canto da sereia. Porque a sereia vai estar cantando toda hora para tentar fazer uma aquisição da empresa, se as coisas derem certo. E se a gente conseguir se defender do canto da sereia, a gente quer fazer um IPO e a gente está trabalhando para isso. Por que o IPO? Sabe que tem uma discussão... O LinkedIn chegou a fazer IPO? O LinkedIn? O LinkedIn, sim. Fez, né? Fez a IPO, mas depois foi comprado, né? Depois foi comprado pela Microsoft, teve um monte de coisa lá no meio do caminho. Mas o IPO, ele não é o fim do caminho. É que o IPO, do jeito que a gente está encarando ele é uma chancela do mercado que a gente fez um negócio animal. Legal. Que gerou impacto. Então é como se você fincasse uma bandeira. Fez o IPO, vai ter que continuar trabalhando. Você vai ter que continuar a prestar contas para o mercado, que o mercado ele é duro, o mercado não é fácil. Mas a gente está almejando, a gente está mirando o IPO porque é uma chance do mercado de falar: vocês fizeram um negócio que foi bacana. É um carimbo, né? É um carimbo. Então é legal isso. Lembra que eu falei lá no começo que eu gosto da jornada? Sim. Pô, é um carimbo no meio da jornada que foi bacana. E aí depois do IPO é sempre ficar olhando o resultado para que o valor de mercado da empresa continue crescendo, né? Basicamente é isso. Eu acho que é uma característica nossa. Até a gente é inquieto. A gente quer fazer coisa grande, quer causar impacto. Esse impacto é um impacto para todo mundo que está em volta. E eu gosto muito disso, desse lado do empreendedorismo, que o empreendedorismo ele é muito exponencial. Uma empresa que tem sucesso... Você pega... Vou usar aqui um exemplo dos Estados Unidos e vou usar um exemplo parecido no Brasil, tá? Você pega aqui nos Estados Unidos, o pessoal fala muito da máfia do PayPal. Isso. Quem é a máfia do PayPal? O fundador do LinkedIn, o Elon Musk da Tesla, SpaceX, não sei o quê, o Dave McClure que fez lá 500 Startups. Agora do ChatGPT também, né? Do ChatGPT. Então, assim, é todo mundo que trabalhou junto no PayPal lá atrás. É o fundador do eBay também, que estava lá no meio, mesmo, tal, que também fez parte da história. Tem um clã aí, né? Tem um clã. Você pega no Brasil, você tem a máfia da Móvel, a máfia da 99 Táxis. Então, assim, gente, casos de sucesso empreendedor, eles são exponenciais. Eles não param só naquele caso de sucesso. Eles são que nem fogo de forma positiva. O fogo vai pegando e vai se espalhando. Isso que eu acho que é o mais lindo desse mundo de empreendedorismo. Você tem hoje... Qual que é a tua função dentro da DigiBee? Qual que é o teu cargo lá? Hoje eu sou CSO e IR, que é estratégia e relacionamento com investidores. Porque eu fiz a captação da Série A, estou fazendo a captação agora da Série B. Tá, então é o Chief Strategy Officer e Investor Relations. Isso. Né? Mas você também é sócio em outro fundo, né? Eu continuo sócio da Redpoint Events, que a gente está cuidando do portfólio lá no Brasil. E aqui nos Estados Unidos, uma das coisas que eu estava muito preocupado. Quando você trabalha em Venture Capital, investimento, você tem acesso a muita gente legal. Toda hora as pessoas te procuram para contar uma ideia, para contar o que está acontecendo, o que está fazendo, o que... E eu tinha medo de perder um pouco isso. De eu não ter acesso, porque no final das contas você consegue, a partir dessas conversas, entender mudanças de mercado, mudanças de comportamento, mudanças de tecnologia. Então chegou aqui o Geraldo, que estava com um fundo que era a GAA, ele me convidou e falou: Pripas, vamos tentar montar um negócio diferente? E a gente acabou montando a Staged Ventures, que é também investimento oportunístico, não é fundo propriamente dito, a gente não levantou um fundo. A gente está vendo oportunidades que batem na nossa porta ou que fazem parte da nossa rede. Gente que parecido com a Redpoint nesse caso? Parecido com a Redpoint, só que aqui nos Estados Unidos. Gente que tem ambição muito grande e que quer fazer diferença no mundo. E a gente vai lá, faz um club deal, junta a gente, amigos, e faz um investimento naquela empresa para que aquela empresa possa crescer.
Bacana. A gente fez 2 investimentos já e está fechando o terceiro investimento agora. O primeiro investimento foi na própria DB. Então todo mundo entrou na própria DB porque tá indo bem. O segundo investimento que a gente fez foi no cientista-chefe que criou o Watson da IBM, inteligência artificial da IBM. Sim. Que ele saiu da IBM e ele falou: a inteligência artificial que a IBM está fazendo não está indo num caminho muito legal. A inteligência artificial tem que ser realmente inteligente. A gente tem que colocar razão em cima da inteligência artificial. E ele criou uma empresa chamada Elemental Cognition, EC. E a gente investiu nele. Ele chama Dr. Dave Ferrucci. Se a gente começar a falar com ele, a gente vai falar com ele 10 horas aqui, vai ficar só de queixo caído, porque é incrível. E imagina que é um cara que estuda inteligência artificial há mais de 30 anos. Uau. Cientista-chefe da IBM. O Watson foi o que ganhou o campeonato de xadrez, né? Tô ficando doido. Não, ele ganhou aquele programa de TV, o Jeopardy, de perguntas e respostas. Tá. Foi É. isso. Tá. Então, assim, é incrível. E o Dave Ferrucci que saiu na TV, que ganhou lá o programa de TV. E a gente está investindo numa terceira empresa agora, que ainda não fechou o investimento. Não é legal falar o nome, porque ainda não está assinado, não está tudo certo. Mas que é uma empresa que vai ajuda imigrante com pagamento, com remessa. Super legal também. Agora, para encerrar aqui esse nosso episódio de hoje, como é que você consegue, cara, trabalhar em tantas frentes? Porque, pô, a DDB deve te consumir muito, como CSO e IR. Você senta no conselho da Redpoint, você ainda é sócio, né, dos teus antigos sócios da Redpoint. Sim. Tem várias empresas ali, pelo que você me falou, que estão indo super bem, mas tenho certeza que o mercado está muito mais competitivo também no Brasil também, né? E agora você também está investindo junto com o Geraldo na Stage Ventures, né? Como é que você dedica seu tempo? Fala um pouco da tua rotina, porque isso é muito legal as pessoas também entenderem. Muita gente quer ser igual a você, Filipe, mas como é que faz? Com tesão. Tem que ter, né? Tem que ter tesão. T maiúsculo, né? Com tesão. Assim, não tem outra explicação. Porque não é com equilíbrio de vida pessoal e vida profissional. Não é. É com tesão. Dá pau em casa, não dá? Dá pau em casa, tem que gerenciar. Eu tenho um filho de 10 anos que, assim, espetacular. Eu tento dedicar o final de semana total para o filho, para a esposa e tal. Mas a resposta é com tesão. É tendo tesão pelo que você está fazendo. Porque não tem outra explicação. 24 horas por dia você está lá ligado, fazendo as coisas e tentando coordenar. Eu sou extremamente organizado. Assim, sou muito organizado. A minha agenda, você pega a minha agenda, eu sigo minha agenda à risca. Eu vim aqui fazer o podcast hoje. Tinha o commute, tinha assim, o tempo que eu ia me locomover da onde eu estava para cá para fazer o podcast. Tem o commute de volta. Tem a reunião que eu vou fazer. Então, assim, eu sou extremamente organizado. Eu até durante a pandemia, eu gravei uns vídeos no YouTube. Eu parei de gravar depois Eu só gravei em 2020, que eu falava de organização, falava não sei o quê, porque é o método que eu me autoimpus para conseguir fazer tudo que eu faço. Muito bom. Mas a resposta é tesão. Tesão. Tem que ter. Não tem outra resposta para dar. Muito legal. Filipe, eu desejo muita sorte lá na DDB e na Stage Ventures também, cara. Espero que dê tudo certo. E também na Redpoint, né, nos investimentos que vocês têm lá. Muito bacanas. Pô, legal. Obrigado. Obrigado por ter vindo aqui. Não, eu que agradeço. Eu acho excelente. E eu acho assim, o mais bacana de fazer um bate-papo como esse é tentar inspirar as pessoas a ter tesão por fazer as coisas e, no final das contas, arregaça as mangas, vai lá e faz. Aproveita esses momentos. Olha o momento que a gente passou agora. Tem que aproveitar a crise. A gente passou por uma crise que as pessoas de 2020, que as pessoas estão usando muito mais tecnologia, que estão trabalhando de uma maneira diferente, que abriu muitas outras oportunidades. Gente, vai lá, arregaça as mangas, vai lá e faz. E tem muita gente que pensa demais e faz de menos, né? Putz, você me deu um gancho que eu vou pegar mais um minuto aqui do final do podcast. Fica à vontade. Sabe quanto vale uma ideia? Muito, dependendo da ideia, né? Nada. Nada? Nada. Ideia não vale nada. O que vale? Ideia, o que vale é execução. Execução. Todo mundo tem ideia. Ideia você pode vender um balde de ideias a 1 centavo. Ideia não vale nada. E posso falar mais? Quanto mais você compartilha as ideias que você tem na sua cabeça, melhor. Porque só daquela ideia sair da sua boca, entrar na orelha da outra pessoa, entrar no cérebro dela, mexer lá dentro do cérebro, sair pela boca dela, entrar na sua orelha de novo, aquela ideia já está sendo melhor trabalhada. Então, assim, ideia não vale nada. O que vale é a execução. Arregaça as mangas, vai lá e executa. Eu
Antes de eu virar empreendedor, né, um dos cuidados que eu sempre tive muito era com quem compartilhar as minhas ideias, né, de criar, de montar, né? Porque eu acho que as ideias são muito frágeis, né? Então, se você levanta uma ideia, eu tenho certeza que a pessoa que está do outro lado da mesa consegue pensar em 1 milhão de coisas que vão dar errado e pode desmotivar a pessoa, né? Então, eu sempre fui muito cauteloso com quem compartilhar as minhas ideias e eu nunca quis também escutar o que os meus futuros competidores pensavam, porque eu tenho certeza que se eu fosse escutar, eu seria contaminado por ideias que eu talvez não passaria por aquilo se fosse eu tocando o negócio, né? Mas o fato é exatamente o que você disse. Assim, a ideia não vale nada enquanto ela não sai do papel, né? Sabe que eu sou um amplo defensor exatamente do contrário da sua opinião. Que você tem que compartilhar a ideia com todo mundo. Sério? Todo mundo, porque todo feedback é válido. Assim, não existe roubar ideia. Porque ideia não vale nada. O que vale é executar a ideia. Então, assim, se alguém roubar a sua ideia, entre aspas, o incompetente é você que você não fez antes. Não, mas eu não estava nem falando de roubar. A minha preocupação é muito mais de me desmotivar. Mas todo mundo já foi chamado de louco aqui. Então, assim, não tem. Compartilha, porque você tem que testar. Quanto mais você testar, melhor. Quanto mais se colocar à prova, melhor. Quanto mais o pessoal falar que não faz sentido, não vou falar que é melhor, porque é um saco alguém falar que aquilo que você está pensando não faz sentido. Mas legal, se pelo menos ouviu de alguém. A pior coisa, se você está contando sua ideia para alguém, brasileiro tem muito disso. Aqui nos Estados Unidos, não. Aqui nos Estados Unidos o pessoal dá o feedback mais franco. No Brasil, quando você fala alguma coisa para alguém, a outra pessoa vira para você e fala: ah, que legal. Ah, que legal, a maior porcaria que pode acontecer, porque não agrega nada. É verdade. Então, assim, valida a ideia. Valide. Se você for falar para alguém uma ideia que você tem, fala: mas eu quero o seu feedback honesto. O que você achou? Você gostou ou não gostou? Ou então, se a pessoa for envergonhada, você faz pergunta mais objetiva. Não, mas você acha que eu vou ganhar R$30 se eu for vender isso daqui para uma pessoa que está lá na esquina? Que daí ela vai te dar um feedback real daquilo. Não, você tem um ponto. Eu passei por isso quando eu vim montar a WMB Partners aqui, né? Eu ofereci para meus antigos sócios no Brasil de trazer a empresa para cá. E quando eu apresentei a ideia, durante 3 anos eu fiquei apresentando a ideia, durante 3 anos eles não concordaram com a ideia, né? Porque achavam que eu era louco também de querer vir para cá para empreender aqui, né? Como é que a gente vai empreender lá se a gente ainda não conseguiu nem fazer tudo que a gente tem que fazer aqui, né? E é duro escutar não, é duro. Mas é o que você falou. Talvez eu acho que o fato de eu ter não escutado não criou uma casca em mim para que eu quisesse fazer acontecer mais ainda, sabe? Queria uma casca. E sabe qual que é a proteção para o não, ou para a proteção para todas as dificuldades que aparecem na frente? O tesão. O tesão, né? É verdade. É o tesão. Você tem que ter o grit e energia para poder fazer. Um detalhe. Tem um conceito que a gente pode falar outra vez sobre effectuation. Que também a gente está falando assim, parece, mas daí eu vou fazer na base da loucura, não sei o quê, e se eu me ferrar nesse meio da história? Não. Em vez de planejar sucesso, quando você começa uma coisa, planeja o fracasso. Coloca no papel até onde você vai se tudo der errado. Se chegar naquele ponto, você muda de direção. Mas enquanto não chegar naquele ponto, deixa o mundo fazer o seu trabalho. Deixa fluir. Depois, eu adorei essa. Não, isso é uma escola, isso é estudado, chama effectuation. A gente pode fazer, às vezes, um talk, se você quiser, um dia, uma hora só sobre esse assunto. Adoraria. Eu amo esse assunto, é minha filosofia de vida. Porque, assim, eu falo que é tesão e tal, mas não é porra louca. É planejando fracasso e não planejando sucesso. E fracasso todo mundo consegue planejar. Sucesso não, porque sucesso não tem limite. Fracasso consegue planejar. E é um novo tema para um próximo podcast, se você Vamos quiser. fazer isso então. Effectuation. Effectuation. Gostei. Turma, tive o prazer aqui de receber Flávio Pripas. Welcome to America. Obrigado por ter vindo. Obrigado eu pelo convite. Quero agradecer também ao nosso amigo Vilela, que fez a introdução pra gente, lógico. Né? Vilela, obrigado. Beijo do Rafa Gregório aí. Tá aqui, recebi aqui o teu amigo. E semana que vem estamos juntos. Obrigado, Flávio, por ter vindo. Muito bom, muito obrigado. Valeu, pessoal.